Querido, para você que vai ter acesso a esse vídeo, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. E te convido para fazermos menção da palavra do Senhor através dos Salmos. Os Salmos, eles foram escritos por homens que tiveram uma extensa experiência com o Senhor. Eles tiveram pleno conhecimento da bondade, da grandeza que é o Senhor. Eles tiveram conhecimento e plena comunhão, reconhecendo a soberania, a grandeza que é o Senhor. E eles falaram através dos salmos, expressando a grandeza de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o autor de toda a criação. Eles reconheceram quão maravilhoso é honrar este Deus único, fiel e verdadeiro, que não faz acepção de pessoas. E veja que aqui no Salmo 1, no verso 1 e 2, o escritor do Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Veja que o salmista, ele reconheceu que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, homens que não têm temor de Deus, homens que não têm nenhuma consideração ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, os quais duvida da existência de Deus. E o salmista, ele diz: bem-aventurado, feliz aquele que não se rende aos preceitos dos ímpios. E no Salmo 119, verso 1 e 2 também, o salmista continua dizendo: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Veja que o escritor do Salmo 119, ele faz a mesma menção do escritor do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que tem temor pelo Criador, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o qual criou toda a existência, ele ordenou pela palavra e tudo veio à existência. O Deus que pode todas as coisas. E ele fez menção que bem-aventurado o homem que confia no Senhor e coloca Deus na sua vida em primeira instância, o qual criou toda a existência, o qual não faz acepção de pessoas, o único Deus fiel e verdadeiro, que olha dos mais altos céus e vê todos os filhos do homem na terra, o Deus que contempla tudo e todos, o Deus que vê todas as coisas, não tem nada oculto aos olhos do Senhor, não tem nada escondido aos olhos do Senhor. Analise que no Salmo 11, o salmista Davi, o rei Davi, ele faz menção do Deus vivo e diz: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência.
Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O rosto do Senhor está voltado para aqueles que crê na sua existência, para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, para aqueles que têm prazer em obedecer às suas ordenanças, em cumprir os seus estatutos. O prazer do Senhor está nestas pessoas que crê na sua existência, no seu poderio e tem temor pela sua palavra. Veja que, continuando o Salmo 119, no verso 29, veja o que o salmista continua dizendo. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Verso 30. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A palavra do Senhor, ela dá entendimento aos simples. Muitas pessoas aí que não foram formados em letra, ele é analfabeto e Deus dá entendimento na sua palavra. E ele expressa a palavra do Senhor de forma clara e transparente, sem conhecimento de letra. Mas Deus é o Deus que transforma, é o Deus que instrui, é o Deus que capacita, porque Ele é o autor de toda a criação. Veja que no verso 135, o salmista continua dizendo: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Veja que aqui o salmista, ele já começa a pedir ao Senhor ensinamento sobre os estatutos do Senhor. Ele já começa pedindo ao Senhor ensinamento, porque ele reconheceu a necessidade que ele tinha de conhecer mais a Deus a cada dia. E veja que no verso 136 ele diz: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Veja que o salmista ele tinha um profundo sentimento em ver os homens desprezar as leis de Deus, em ver os homens não reconhecer a grandeza, a soberania de Deus. E hoje não é diferente. Nós estamos vendo homens desprezando a Deus, desprezando o nome do Senhor, desprezando a palavra do Senhor. Hoje não é diferente. Estamos aí contemplando os últimos dias, onde o nome do Senhor tem sido abominado pela boca de muitos que devia honrar e glorificar o nome do Senhor. Veja que o rei Davi, no Salmo 72, ele fazendo menção da mesma palavra, no verso 18 e 19, veja o que ele diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Glórias a Deus. O rei Salomão, ele reconheceu a grandeza de Deus, um homem que teve uma extensa experiência com o Senhor, filho de Davi. Deus estabeleceu o reinado dele e ele reconheceu, com toda a grandeza que Deus colocou na vida dele, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu que Deus seria supremo na vida dele e que Deus teria que ser reconhecido entre as nações como o único Deus, o Todo-Poderoso, o autor e criador de toda a existência. E que Deus em Cristo possa transformar o pensamento de muitas pessoas em respeito a Deus através desta palavra. Que os irmãos em Cristo que tiver acesso possa assim
transmitir para outras pessoas esse vídeo, para que outras pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra tenham acesso e reconheça que Deus ele é soberano em tudo, que Ele é o autor de toda a criação, é Ele que ordena e assim acontece. Que Deus em Cristo continue abençoando esta nação e dando livramento em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade em nome de Jesus.